Saúdo a todos com a paz do Senhor. Trazer aqui fazer um vídeo aqui para a glória e honra de Jesus. Peço que você tire bastante proveito desse vídeo, você medite no que vai ser falado aqui, se inscreva no canal, dê aquele like, notifique os sininhos para você receber outros vídeos e preste atenção que esse é um dos assuntos mais importantes, que eu vou falar sobre a salvação. Muitas pessoas morrem e pensando que vai para o céu e não vai, porque rejeita os ensinamentos da palavra de Deus, rejeita a palavra de Deus, rejeita Jesus, porque não estuda a Bíblia para aprender sobre a salvação, porque a Bíblia nos ensina como a gente se desviar do pecado e tudo. Eu vou falar aqui Mateus 26, Mateus 16, versículo 26, Jesus disse assim: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que daria o homem em troca de sua alma? Aqui a palavra homem aqui é no sentido homem e mulher. Então, é muito importante ter tudo, a pessoa ter as coisas, mas a pessoa tem que procurar encontrar-se com Jesus, ser salvo. E tem muitas pessoas confiando na religião, achando que Jesus veio pregar a religião aqui. Jesus não veio pregar a religião. Jesus ele veio para salvar o homem que estava perdido. Deus enviou Jesus para salvar. Porque o homem caiu da graça, ele caiu, que a Bíblia diz em Romanos 5, versículo 12, diz que o pecado entrou no mundo por intermédio de Adão, e pelo pecado a morte passou a todos os homens. Então, como o homem está morto no pecado, então ele necessita de um Salvador. E a pessoa não tem como, nenhum de nós temos capacidade de nos salvar nós mesmos. Então no livro de Atos dos Apóstolos aqui, ele diz aqui, Atos 4, versículo 12, ele diz que não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então é preciso a pessoa aceitar Jesus para ser salvo, né? Para receber a salvação. Se você aceita Cristo como Salvador, aí você não vai sofrer no inferno. Por quê? Porque Jesus já pagou o preço por você. Quando você confessa Cristo como seu Salvador, ele nos substitui. Ele substitui você. Eu, você, qualquer pessoa que aceitar Jesus. Mas se a pessoa morrer sem aceitar Cristo, aí acontece o que está escrito em Hebreus 9, 27, que ordenado está morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Aí ele morre e desce. Lá em Provérbios 15, versículo 24, ele diz: para o sábio entendido há o caminho que leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Então é necessário que a pessoa
confesse a Cristo como seu único Senhor e Salvador. Não é uma mudança de religião. Quando nós aceitamos Cristo como Salvador, nós nos tornamos uma nova criatura. Segundo os Coríntios 5:17, ele diz: quem está em Cristo é uma nova criatura, e as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Então é através de Jesus. Só Jesus Cristo salva. E você tem que buscar isso o mais rápido possível. Por quê? Porque você não sabe o dia que você vai ser chamado, o dia da sua morte. Então, por isso que Isaías 55 diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. O versículo 7, ele diz assim: deixa o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Volta-te para o Senhor vosso Deus, que ele é rico em perdoar. Aí, então, a pessoa tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Mas você precisa estar estudando a Bíblia, você precisa confessar a Cristo, ser batizado como no batismo que a Bíblia ordena, no batismo de Jesus batizou, mas precisa você crer e você passar por todos esses ensinamentos. Jesus disse em João 3, versículo 5, ele disse: em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. A palavra ali, água, é a palavra de Deus. Do Espírito é do Espírito Santo. Então, nascer da água ali não é o batismo nas águas. Bem que é preciso a gente ser batizado também, né? Faz parte da justiça de Deus. Precisa a pessoa ser batizada. E servir a Jesus. Quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, nós somos uma nova criatura, não é mais aquela. Deus muda a nossa natureza, ele vivifica. Como está no pecado, e ele vivifica e salva e liberta a pessoa. E transforma ele num servo de Deus. Seja ele qualquer coisa que ele já fez na vida, mas se ele arrepender e confessar a Cristo, Jesus salva ele e transforma ele numa nova criatura. Portanto, é importante que você se apresse, se você ainda não fez esse pacto com Cristo, essa aliança com Cristo, e aceite ele como seu único Salvador para você não ficar para a grande tribulação, porque a igreja vai ser arrebatada. Portanto, venha logo. Jesus, ele é o único que pode salvar. Então, como disse lá no livro de Isaías, deixa o homem ímpio os seus pensamentos, se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Deus se compadece do homem quando o homem aceita Cristo como seu único Salvador, e ele cancela os seus pecados. Atos 3,19. Portanto, tome essa decisão hoje mesmo. Jesus vai arrebatar a igreja. O arrebatamento da igreja está para acontecer. E aí vai ficar a grande tribulação. E a grande tribulação é um período, é um juízo sobre a terra, né? Então venha hoje, antes que seja tarde demais. Jesus que abençoe.